existe alcance referente ao nosso papel enquanto espíritas nesse momento que o orbe experimenta e que vai urgir para uma atitude concreta no sentido de auxiliarmos para que essa propalação aconteça. E quando é falado acerca de polvilhar uma informação, conforme o Espírito de Verdade diz no Evangelho segundo o Espiritismo, que a instrução, ela é uma ordem dada a nós pelo Cristo, que precisa ser levada. E na pauta que nós conseguíssemos, se não nos amarmos, nos suportarmos e tolerarmos, sem iniciar uma terceira guerra mundial, isso colocaria a humanidade num crédito com Cristo, que nos permitiria uma nova etapa onde nós seríamos desusados em trabalho braçal e poderíamos ter mais tempo e concentrar no trabalho intelectual de instrução, de conhecimento e, consequentemente, auxílio para a moralização em gente. Conforme Chico havia aclarado no Pinga Fogo, que passaria por essa condição, e mesmo naquela época, na década de 70, já ocorria pipoques de guerra, orbe afora, onde havia povos em litígio e extermínio, conforme ainda verificamos hoje, mais de 50 anos depois, e que, pelo fato de até 2019, ou em torno dessa faixa, não ter acontecido a eclosão de uma terceira guerra mundial, nos dá esse prélio de adentrar um instante onde vamos poder beberar da instrução. E isso, inclusive, se verifica na divulgação pela rede social e pelo sinal que intercambia Oiapoque ao Chuí, Oriente, Ocidente, Meridiano, numa interligação ao Sete Evo, em que algo que é postado nesse momento alcança no Japão, nesse momento mesmo. Isto é, não há barreira para o conhecimento, para a divulgação, e é algo que o Cristo tem nos emulado a utilizar com cautela, sabedoria, para que, através desse ferramental, conforme ele nos prometera, nós possamos fazer um bom uso desse quinhão de confiança que ele nos deu. E quando nós falamos de fazer um bom uso, isso vai passar por essa circuitaria nobre que tem a ver com o uso do talento que recebi. E conforme Jesus diz na parábola do talento, aquele que escondeu com receio da tempestade, do revolto, e não sequer colocou
num banco para render um jurinho, para que quando o senhor daquela vinha voltasse, tivesse pelo menos os juros daquilo, coloque esse confronto com os juros debitoso que eu trago, porque eu estou aqui nesse orbe, num cheque especial que me foi dado antes de eu vir para voltar, um acréscimo da misericórdia, e foi feito uma preparação para que o recambiamento acontecesse e pudesse, enquanto mergulhada aqui, diminuir um pouco os juros que incidem sobre o débito que trago. Porque se eu sou um espírito inferior, conforme o sou mesmo, e estou num débito, e voltei para cá devido a empréstimo e confiança e investimento de benfeitores que adentraram uma condição de risco nesse investimento e nessa diapasão para que eu pudesse voltar, significa que em cima do meu débito corre juros, que eu aumento a cada momento. E, em sendo assim, urge, com um trabalho no bem, eu ir diminuindo esses juros negativos que incidem sobre a minha moral. De tal forma que seja possível eu ir diminuindo o meu débito e aumentando o meu crédito. Que passa por uma situação em que, para que eu pudesse fazer essa caminhada aqui, houve uma divisão da minha dívida e eu estou sendo cobrada uma 10ª parte, que mesmo assim é parcelado, para que, em vivendo a parcela que me compete na resignação, no sofrimento, eu possa pelo menos diminuir os juros da minha situação irregular moral. Por isso Jesus diz para esse indivíduo que escondeu a gravidade da conduta que acontece quando ele sequer coloca num banco parado para render um juros, e já numa condição de juros negativos que ele estava, ainda ficou com aquele talento sem render sequer um juros positivo para o senhor da vinha quando ele voltasse. E nós estamos numa condição de prejuízo, enquanto num corpo de carne, muito violenta, que não nos permite abarcar num apanho de vista a extensão dos nossos débitos, das nossas quedas. Nós mergulhamos num esquecimento temporário e pode acontecer, inclusive, no desdobramento do sono, haver uma retomação daquilo que me fez chegar até aqui, inclusive eu reiterar votos de melhoria moral, de talhamento, burilação, porque enquanto um espírito que se liberta do corpo, preso por esse condão fluídico, por estar encarnada, eu vou para um local afim e, caso tenha um mínimo preparo, sou orientada acerca da minha real condição, que na vigília não abarco. E mostra a importância de pedirmos o benfeitor nos levar para um local de trabalho e aprendizado enquanto dormimos, para que possamos, em compreendendo mais um pouco a nossa situação debitosa, complicadora, fortalecermos o nosso empenho e os nossos votos de fazer melhor, que é um aconchego. Essa possibilidade de fazer melhor, de aperfeiçoar. É uma dádiva da minha responsabilidade,
do meu livre-arbítrio. E isso mostra como a questão da conduta em que eu me demoro aqui vai dizer da quantidade de movimento para aliviar a minha situação kármica. O Chico havia comentado nesse supraestado programa do Pinga Fogo do problema da vista dele quando foi colocado pelo intermediador que Arigó poderia ter feito a cirurgia da sua vista e se havia tido alguma especulação nesse sentido, se houve uma recusa dele ou se é porque não seria recomendação do seu maioral, ao que ele retroage dizendo que a doença da visão, desde que havia se manifestado para ele lá atrás, já quando ele preliava o arranque da sua ínclita jornada mediúnica, era algo que precisaria permanecer com ele para que, quando ele saísse da linha, essa vista doía tanto, o incomodava de tal forma que o alertava que ele precisava recuperar a rota digna. Isto é, existe situação no nosso organismo e de alteração, inclusive energética, que pode não se manifestar na doença de um fígado, de um estômago, mas a nível de energia, um combate que eu experimento, que pode ser algo permitido e que se mantém comigo ao longo da minha trajetória, porque é o gatilho que Jesus usa para me alertar se eu cair. Até porque eu, enquanto um espírito falho e vulnerável, tenho o risco de errar, de cair e não perceber. Mas se há um gatilho, se há um aviso colocado em mim para uma dor que intensifica, para uma dificuldade que começa a beirar o insuportável, isso vai me espelhar que preciso reconduzir um desvio que tenha feito e me ajudar a errar menos. E quando nós consideramos o nosso organismo, que é formado por células, urge considerar que cada uma dessas estruturas no organismo é um espírito rudimentar, uma consciência rudimentar, mas que está ali para aprender comigo e que depende de mim para sair bem-sucedida. Quando eu saio bem-sucedida moralmente, que é o que importa, de uma jornada na Terra, eu estou conduzindo comigo 37 trilhões de células que estão sob o meu auspício, a minha égide, para um homem adulto, para a mulher adulta em torno de 28 trilhões. E nisso vai envolver também micro-organismos como bactéria, que faz parte e está aí no nosso organismo como um espírito rudimentar também, que depende da minha condução
e vai dizer da urgência de fazer esse testemunho para a minha célula e de ajudá-la a me ajudar. Porque acaba que quando eu a auxilio corretamente, ela me auxilia. Visto que estou presa nesse corpo e preciso dessa interligação para avançar. Quando nós consideramos o micro-organismo que vive no corpo, tem aí em torno de 40 trilhões, isto é, tem uma similitude com o número de célula. Então faz parte do nosso pacotão essa célula, seja um micro-organismo, um fungo, uma bactéria, mesmo um vírus que é acelular, mas que está presente nesse quadro, um protozoário, que tem aquele causador de doença, mas há uma quantidade inabordável de micro-organismos que vão formar esse todo e que precisa que eu converse com eles e, pelo meu sentimento, pelo meu pensamento, os ensine o caminho da pedra. Existe um livro que uma senhora que havia tido a problemática do câncer, ela pede chapa do material em que ela houvera feito o exame para ver aquele tumor que já tinha espalhado e começa uma conversa com essas células multiplicantes e com o tempo isso inicia um recuo e mostra que esse espírito rudimentar, ele atende ao meu chamado e ao meu pedido. E se eu posso estar num equilíbrio e num desejo nobre, isso vai me movimentar nessa direção e me auxiliar nessa harmonia indispensável. E ela veio escrever o livro Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, onde ela vai, a partir dessa experiência, falar acerca dessa interação que eu preciso acontecer com o meu mundo infinitesimal e que vai trazer esse auxiliativo para que possa manejar a minha energia de forma adequada, produtiva, benéfica. O Chico, certa feita, relatou que ele, às vezes, quando estava ali em meio ao trabalho da psicografia, que varava 10 a 12 horas seguidas, acontecia dele sentar 2 horas da tarde para começar a escrever e levantar 2 horas da manhã, onde ele ficava ali 12 horas seguidas, sem sede, sem precisar ir num banheiro, sem a fome,
e mostra o treinamento celular que ele conseguia fazer com ele mesmo, com a sua matéria, para atender aquilo que precisava, que é essa vitória do espírito sobre a matéria, que não atende o desejo da matéria, mas vence a paixão pelo esforço próprio. E ele relatara que acontecia às vezes de experimentar na área da energia da libido dificuldade para poder fazer aquela canalização energética para o trabalho em vista, e ele começava essa conversa com as células, onde ele pedia que elas canalizassem essa energia, esse recurso que elas estavam com ele, para aquilo que ele precisava ser realizado, porque era um trabalho conjunto com elas. E ele teve 3 empregos ao longo da sua trajetória. Desde criança ele começou a trabalhar e passou, parece que uma fábrica de cinto, havia tido passado por um estabelecimento comercial, e depois ele começou a trabalhar com o Ministério da Fazenda, ali na Fazenda Modelo, que quando ele veio de Pedro Leopoldo para Uberaba, pediu a transferência e permaneceu ali até aposentar, em torno do início de 1960. E isso significa que ele teve ainda aí pelo menos 30 anos para poder, com o tempo todo voltado para o trabalho que ele fazia, alavancar ainda mais o que já estava indo bem. E mostra como ele conseguiu fazer essa arguição com as suas células, que enquanto um espírito que vivia pobreza, castidade, humildade, que é os 3 pilares em que ele fincava, foi angariando recursos energéticos pela interação saudável e bonosa com as suas células, com os micro-organismos que estavam ali com ele, para poder ter um máximo de aproveitamento no que realizava. E o resultado foi quase 600 livros da sua pleiade psicográfica, e que veio nos brindar com tantos conhecimentos e com esse descerro da vida no mundo espiritual. E mostra que pelo caminho da elevação é possível fazer esse movimento de multiplicar o meu talento. Quando eu faço uma interação com o meu organismo, mas sabedora de que pode haver uma dificuldade que vai permanecer comigo, porque se não fosse por ela, eu me perderia. E aí aquilo vai acontecer para que seja uma placa para mim, ou um freio para que eu reveja meu valor e a minha conduta. Um aviso. Por isso que o testemunho vai escrever algo sublime na memória do outro, a começar da minha própria célula, bactéria. Essa energia, força moral que combate a paixão moral, um talo de melhoria em que a paixão para o nobre levanta a vontade bonosa, que maneja o que disponho e nos faz trabalhar nesse exército
que consegue uma harmonia, um entendimento para aquilo que precisa ser feito. Porque se cada célula quiser ir para um caminho diferente e fazer algo em que só ela está no prospecto, o todo vai ser prejudicado. Mas se existe um uníssono de objetivo e um entendimento em torno disso, é possível fazer essa regimentação, essa sinergia. E por isso que a vibração autossida é tão deletéria. Porque quando eu bebo, fumo, tenho uma alimentação desregrada, nutro o sentimento de falta de perdão, de cólera, de arrogância, isso são energias deletérias que prejudicam primeiramente essas microestruturas que estão no meu organismo. E em sendo assim, eu estou numa proposta autossida, mesmo que indiretamente. E o destrambelho que isso vira, o desequilíbrio, a perda de tempo, de energia, de trabalho, e a própria queda. Que vai prejudicar essas consciências rudimentares, leva a gravar nelas uma experiência de danificar a si mesmo, e um ato propriamente de interromper a própria vida, interrompe com o transcurso desses trilhões de estruturas que estavam sob meu comando e aos quais eu vou ter que responder como agir. E sendo assim, gota de vibração deletéria, ela já contribui para a danificação e o destrambelho no meu cosmo, na minha aura. E que, pela produção de lixo mental que acarreta, agride o neurônio, vai ter uma impactação importante na lixeirinha que deixa de recolher resíduo tóxico, perigoso, por ser pequena para pegar tanto resíduo, e isso vai fazendo uma acumulação e leva à antecipação de demência, que nós estamos experimentando em idade cada vez mais jovem, situações de danificação de neurônio sob diversa roupa, que inclui o quadro de demência. E de comprometimento nervoso. Tinha um representante da Espanha, do período da Inquisição, que encabeçou esse movimento, junto com Torquemades e outros, e que as Filipinas recebeu esse nome devido ao seu ser Filipe, e ele diretamente levou para o calabouço da tortura e do hórrido, no subsequente para a fogueira, 50.000 pessoas. E por ter estado à frente disso, ele houvera feito uma perseguição dantesca ali no período da Inquisição, em que ele houvera feito uma perseguição a hudenontes, protestantes, médiums de todo tipo, que eram vistos
como bruxos, feiticeiros. E aconteceu aí no período entre o século XII ao XVIII, esse ocorrido. E dentro desse período passou esse rei ali que tinha o tronado espanhol, que dominava o mundo naquela época. E acabou ocorrendo uma continuidade dessa perseguição supracitada, em que, além do supracitado médium, protestante, ele perseguira hebreus de todo o mosaico, judeu, também os mouros que eram da religião muçulmana, numa verdadeira caça infame. E em considerando que cada um que foi colocado naquele calabouço truculoso tinha um agregado que foi afetado por isso, seja um pai, um filho, um irmão, pelo menos 500 mil pessoas foram massacradas pela sua ação hórrida. E ele então vai, a partir do seu desencarne, adentrar um ciclo de reencarnações terríveis, onde ele experimentar alterações violentas do seu psiquismo e do seu neuronal, que culminou no período que o Chico esteve entre nós, visto que esse mesmo rei Felipe foi um trabalhador da doutrina espírita nessa época, portanto aí no século XX, e ainda trazia resquício daquilo que ele fizera lá atrás, numa esquizofrenia. Trabalhava ali na seara espírita, mas tinha crise que obrigava a competente a internar em sanatório. E o Chico disse que ainda não era o fechamento do ciclo expiatório de tudo que ele havia feito lá atrás, que ele ainda precisaria voltar no século XXI para, como médium na doutrina espírita, terminar de levar auxílio e soerguer tantos quantos ainda faltavam da chacina que ele havia realizado, vibracional. E mostra como uma atitude que eu realizo num dado momento pode ter consequência para o meu espírito de 700 anos, em reencarnações muito trevosas, baixas, de expiação e dores hórridas, até que eu vá, à medida dessa pauta, culminar com uma reencarnação derradeira em que eu sou liberta daquele ciclo baixíssimo, precisando mostrar esse serviço bonoso para auxiliar e soerguer, recuperar aqueles que esmaguei. Por isso, quando nós falamos de uma consciência que vai trazer isso para mim de volta, aonde eu estiver, e não importa onde esconda,
estamos falando de um prospecto que estará a me lembrar da urgência de saber me bem conduzir enquanto aqui, que passa pelo autoconhecimento. E tem uma historieta da psicografia do Chico em que um senhor que morava numa casinha no alto de um monte, ele permanecia ali sozinho nessa choça, mas aquele que chegava ali pedindo consolo, ele dava um naco de pão, uma tigelinha de leite, que ele esquentava com muito carinho, lavava o seu pé. E certa feita, quando ele já cambaleava, ele recebe a visita de um viajor que tinha o seu pé sangrando, e ele, com infinito carinho, lava aquele pé, esquenta o leitinho, entrega, arruma o local onde ele poderia repousar, e a lamparina às vezes apagava, ele reacendia com esforço. Ao deitar na cama, com muita dificuldade conseguia largar sua bengala. E ao terminar de interagir com esse viajor, o seu olho se abre e Jesus se mostra para ele e diz que tinha vindo para buscar. Quando ele foi visto no dia seguinte por um outro que por ali perambulava, ele estava de joelho e ali, estanque, na mesma solidão, com o olhar fúlgido, feliz, sorrindo, mas havia desencarnado. E mostra que o bem que eu pratico pode ser no local mais escondido, que vai ser chegado e descoberto. Da mesma forma, o mal que eu pratique, eu posso ir para o meio da terra para me esconder, que a minha consciência vai me encontrar e me cobrar.